Olá para você que me acompanha no projeto Você, assessor de comunicação e marketing 7 estrelas. Comigo, professora Núbia Simão. Bom, pessoal, vamos falar sobre as 5 coisas ou 5 motivos pelos quais o seu negócio de assessoria de comunicação e marketing não está dando certo. Bom, pessoal, é o seguinte. Bom, pessoal, o motivo número 1 pelo qual seu negócio pode não estar dando nada certo é a questão do nicho e subnicho. Pessoal, é o seguinte, eu já expliquei isso aqui e eu vou retomar isso. Uma vez, uma assessora de comunicação aqui de Goiás estava com graves problemas financeiros. Eu não vou contar o nome dela, mas ela veio me procurar para contar para mim o que estava acontecendo no negócio dela. Então ela me disse assim: Núbia, eu tenho muitos assessorados, mas eu ganho muito pouco. No fim do mês, quando eu vou fazer minhas contas, e são contas simples, porque eu não tenho nem contador, eu descubro que eu ganhei menos que um jornalista de redação. Ou seja, trazendo para valores atuais, menos do que 5 mil reais. E eu fiquei muito preocupada. E aí eu falei pra ela, olha, um grande ajuste que a gente pode fazer só aqui tomando esse pequeno café é o seguinte: você está trabalhando pro varejo. O que é isso? Você trabalha para todas as pessoas que te procuram. Você trabalha para arquiteto, advogado, contador, médico. Você trabalha para grandes empresas, para pequenas empresas. Não funciona assim. Se você quiser um resultado financeiro significativo no seu negócio de assessoria de comunicação, você deve definir um nicho e um subnicho de atuação. O que é isso, Núbia? Por exemplo, se você for atender um contador, você tem que ainda escolher. Então, eu só atendo agora eu faço assessoria de comunicação para contadores. E dentro da contabilidade, eu só atendo escritórios de contabilidade que vão trabalhar para negócios jurídicos, para execução de imóveis jurídicos, para ficar mais exato. O que é isso, gente? Você começa a se especializar também. Você escolhe um nicho e um subnicho de atuação e se especializa naquilo. Você faz cursos, você estuda mais sobre isso. Quando você faz isso, decididamente você muda toda a sua história, muda toda a sua carreira e com certeza com poucos clientes, mas oferecendo um serviço especializado, você pode cobrar muito mais e ter resultados 7 estrelas. Bom, pessoal, então o segundo motivo pelo qual a sua assessoria de comunicação e marketing não dá os resultados financeiros que você espera ou não deslancha é porque você não sabe fazer captação de assessorados. Você acha que assessorado é uma pessoa que te viu, que descobriu o teu trabalho, veio atrás de você e você vai atender ela. Não, não é isso. O assessorado, ele passa por uma captação. Eu não tenho nenhum assessorado hoje que eu não tenho captado. Então, sou eu que vou atrás do meu assessorado. Eu decido quem eu vou atender. Como é que eu faço isso? Uma grande dica, ou melhor, uma estratégia 7 estrelas é simplesmente você fazer contato com conselhos especializados. Por exemplo, Núbia, eu decidi que meu nicho vai ser engenheiros e eu quero fazer assessoria para engenheiros que têm pequenas construtoras. Então você vai fazer um contato com o CREA e você vai marcar uma palestra gratuita sobre comunicação, assessoria de comunicação e marketing para engenheiros que trabalham com pequenas construtoras. O próprio conselho tem interesse em fazer esse tipo de parceria, em você oferecer esse tipo de serviço gratuito. Uma das coisas que você pode fazer é chamar mais empresas parceiras para o dia da sua palestra ser realmente um salão de negócios ou um evento. Então, o CREA já tem um espaço, os conselhos todos, não só o CREA, já tem espaços próprios para palestras. Então,
Então você pode fazer parceria com pessoas que querem, por exemplo, ofertar bebidas finas, ofertar comida, para que essas pessoas conheçam esses produtos e possam vir a consumir depois. Mesma coisa com o teu produto. Quando a pessoa tem acesso ao tipo de conteúdo que você oferta, quando a pessoa tem acesso ao tipo de assessoria de comunicação que você faz e você mostra para ela que você conhece do negócio dela, essa é a estratégia, conhecer o negócio do assessorado. Aí você começa a captar o assessorado correto pelo valor que você realmente considera justo, que eu já falei aqui, que é no mínimo R$ 2.500 por assessorado que você deve cobrar e não deve passar dos 5 assessorados, tá? Uma pessoa só. Se você quiser expandir o teu negócio, contrate mais pessoas, pode ser inclusive em função de trainee, estágio, mas uma pessoa só tem condição de atender com qualidade, né, e eficácia comunicacional até 5 pessoas. Capte o seu cliente por meio dos conselhos, de conselhos especializados, tá? Isso vai fazer com que você tenha acesso a um público muito bom, pessoal. Então, eu chego agora no terceiro grande motivo pelo qual o seu trabalho de assessoria de comunicação não está rendendo os frutos desejados. Quais são os frutos desejados? Ficar conhecido como assessor no seu nicho e subnicho de atuação e o principal, ter resultados financeiros que te deem saúde e financeira para continuar com o teu negócio com segurança e com autonomia. Tá? Bom, você trabalha com releases antiquados. E aí eu vou trazer a história aqui de um grande amigo meu. Não vou falar o nome dele, porque eu não contei pra ele que eu ia falar sobre isso. Mas ele chegou em mim e falou: Núbia, eu assessoro. Ele é assessor, né, de um grupo específico de pessoas. E eu tenho observado que as redações não têm aberto meus e-mails. Eu instalei um programa para verificar quantas pessoas abrem os e-mails com os meus releases e eu descobri que só 2% dos releases enviados estão sendo abertos. E eu falei, isso não é um problema. Uma taxa de abertura de até 3, 4% tá dentro do normal. Você sabia disso? É comum. Você pode enviar os e-mails já esperando uma taxa de abertura que seja realmente baixa, tá? Mas o problema, eu falei pra ele, não é a sua taxa de abertura baixa, é porque você converte poucos releases em negócios pro seu assessorado e você converte poucos releases em conhecimento. As pessoas conhecem pouco o seu assessorado. Por quê? Você está trabalhando com release da década de 90. Nós estamos em 2019. O que aconteceu de lá pra cá? De lá pra cá, descobriu-se, principalmente por meio do marketing, né, das rodadas de negócios, que o que mais vende são histórias. Então, uma forma de você apresentar o seu assessorado são histórias. Todas as vezes que você for pensar em criar uma notícia, pense que antes dessa notícia você precisa relacionar uma história do negócio do seu assessorado e do seu assessorado àquela notícia, para que as pessoas tenham envolvimento naquela notícia, para que elas sintam emoção e para que elas entendam que essa é uma informação que merece ser passada para frente, porque se já está envolvendo a pessoa que está lendo, o jornalista que está lendo, ela já tem uma grande capacidade de envolver mais pessoas, né? E dar audiência, gerar audiência. A segunda grande questão é: você não trabalha com notícias caminhão. O que são notícias caminhão? É você criar notícias para o seu assessorado a partir de acontecimentos do momento. Hoje, né, eu tô gravando esse vídeo no domingo, dia 13 de outubro, a irmã Dulce, a Santa dos Pobres, foi canonizada. É uma das santas brasileiras. E isso é uma notícia caminhão. Ou seja, a irmã Dulce ter sido canonizada, eu não sei se o negócio do seu assessorado tem alguma coisa a ver com ela, mas é um fato de amplo conhecimento e que as pessoas gostariam muito de ver, de entender como que a fé do seu assessorado é e o que se relaciona, tá?
É lógico que eu dei um exemplo do dia de hoje, mas existem inúmeros dias, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia Internacional do Combate à Fome e outros movimentos que você pode se apropriar para criar notícias que vão ser muito melhor aceitas nas redações e pelo público em geral. Eu não sei se você é de Goiânia, mas eu vou começar esse vídeo dando um exemplo super simples, que é percebido por todas as pessoas que acompanham. Aqui em Goiás, a gente tem um importante político chamado Iris Rezende. O Iris Rezende é atualmente prefeito de Goiânia, mas já foi governador de Goiás várias vezes, senador da República, e ele é um dos grandes exemplos de sucesso de media training. Ou seja, gente, o Iris Rezende, ele é uma das pessoas que todo mundo percebe que ele está passando mensagens chaves quando ele dá entrevista e que ele foi amplamente treinado. Bom, vamos lá. Como é que as pessoas percebem que o Iris Rezende foi treinado? Primeiro que quando ele está dando uma entrevista, principalmente para TV, ele tem o cuidado de, mesmo numa coletiva, mesmo que um repórter tenha feito a pergunta dele e esse repórter seja de uma emissora de grande audiência, como é a TV Globo, ele olha para todos os outros repórteres e ele demonstra a importância de todas as pessoas que estão ali. É assim que a audiência vai sentir, porque muitas vezes o seu assessorado está dando uma entrevista para rádio, para TV, sempre focado nos canais de grande audiência. E hoje, gente, nós pulverizamos cada vez mais a audiência e nós estamos começando a perceber que a audiência não é tão importante, mas engajamento é muito mais importante, ou seja, aquelas pessoas de fato que estão envolvidas com o projeto, que se envolvem no assunto, são mais importantes do que os números de audiência em si. Essa é uma dica, né? Treine o seu assessorado. Passe ele por um programa de media training. Você, assessor de comunicação 7 estrelas, tem condições de treinar o seu assessorado. Tem condições de fazer o media training. Para quê? Para que ele comece e termine uma entrevista sempre falando as mensagens-chave que ele considera que são mais importantes na divulgação e na resposta que ele quer dar àquele determinado problema ou àquele determinado assunto. Essas mensagens-chaves têm que envolver sempre os valores da organização e os seus objetivos, a sua missão, que são esses objetivos a longo prazo, tá? Abordando a visão, que é a estratégia para alcançá-los. Então, um dos grandes motivos pelos quais a sua assessoria de comunicação não tem dado certo é porque você não faz media training com seus assessorados. Então, passe a treinar os seus assessorados sem nenhum custo. Isso vai te trazer um imenso retorno de resultado comunicacional eficaz. Bom, pessoal, eu vou falar então de briefing do assessorado. O motivo pelo qual a sua assessoria de comunicação não deslancha é o fato de você não conhecer em detalhes o negócio do seu assessorado. E eu falo que existe uma técnica para você conhecer o negócio do seu assessorado, uma técnica amplamente desenvolvida, uma técnica que já está amplamente sendo usada pelos seus concorrentes. Então, até hoje eu me assombro muito quando eu encontro um assessor de comunicação que não faz briefing do assessorado. Na verdade, antes de fechar um contrato de assessoria, eu faço sempre um briefing do meu assessorado para entender até se aquele assessorado tem saúde financeira suficiente para poder ser o meu cliente, meu assessorado. Tá? Porque muitas vezes esse cliente ele tem uma saúde financeira muito deficitária, muito complicada, e ele precisa, na verdade, de outro tipo de apoio e não um apoio de comunicação, tá? Então, o que é esse briefing? O briefing, então, é um documento de informações técnicas do assessorado que ele vai abordar
todas as questões envolvendo a estrutura do negócio do assessorado e o histórico de comunicação desse assessorado. Você tem que entender o que aconteceu, o que já acontece de comunicação, como a comunicação se dá dentro do negócio do seu assessorado, quais são os valores que esse assessorado preserva quando ele se comunica com outras pessoas e principalmente pelo briefing você percebe a identidade do assessorado. Gente, o que é a identidade do assessorado? Nada mais é do que o comportamento do seu assessorado. E como nós sabemos, a imagem de um assessorado, ela vai ser sempre, a imagem do assessorado, pessoal, ela vai ser sempre resultado do comportamento do assessorado. Então, a percepção sobre a identidade desse assessorado é muito importante. Como ele se comporta é fundamental para eu entender qual imagem as pessoas criam desse assessorado, as organizações criam desse assessorado e como eu posso traçar um plano de comunicação ou traçar metas comunicacionais de curto e médio prazo para atender de fato as necessidades comunicacionais do meu assessorado.